Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de número 13 versará sobre o modernismo no Brasil e a Semana de Arte Moderna de 1922. Você tem a associação da semana, porque a Semana de Arte ela é importante aqui na contribuição e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Então aquele sonho que foi plantado com os românticos, ele vai ser concretizado aqui. A partir do modernismo, todo aquele sonho que foi plantado com os românticos vai ser concretizado aqui. Aqui nós chegamos à arte brasileira do século XX, a arte moderna do século XX. Modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna e a primeira fase, que vai de 1922 a 1930. Modernismo século XX. Contexto histórico no mundo. Nós tivemos Revolução Russa, fim da Primeira Guerra Mundial e as correntes de vanguardas europeias, como o futurismo, que é filiação da literatura aos tempos modernos, expressionismo e expressão, dadaísmo, ridicularização da arte através do movimento Dada, surrealismo é o mundo dos sonhos, do inconsciente e subconsciente, e o cubismo é formas cúbicas, formas volumétricas. Esse é o contexto histórico do modernismo mundial, tá? No Brasil, nós vamos ter o contexto histórico do modernismo no Brasil, nós vamos ter imigração, industrialização, já que o ciclo aqui é o ciclo da indústria, expansão das cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, crescimento da pequena burguesia e do proletariado. Esse é o contexto histórico do modernismo no Brasil. Professor, mesmo que foi o modernismo foi um período literário que abrange com pequenas variantes todo o século XX. Ele é o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, durante o século XX. Tá bom? Então esse é o contexto histórico no Brasil do modernismo. Aí o modernismo é dividido em três fases. Primeira fase que vai de 1922 a 1930. Aí eu tenho como características, como aspectos temáticos da primeira fase, ruptura com modelos tradicionais, rompimento com o parnasianismo, já que os modernistas, principalmente da primeira fase, eles são antimodernistas e antiparnasianos. Então, ruptura com modelos tradicionais, experimentação, coloquialismo, humor e nacionalismo exacerbado. A palavra-chave aqui da primeira fase é justamente esse nacionalismo exacerbado, né, extremista, e predomínio da poesia, que predomina a poesia na primeira fase. Essa é a primeira fase. Temos a segunda fase, que vai de 1930 a 1945. Consolidação das conquistas da primeira fase. Amadurecimento formal. Aí nós temos aqui a prosa da segunda fase, era do romance, obsessão regionalista. Na poesia eu tenho coexistência do verso livre e do metrificado, né? Coexistência do verso livre e do metrificado. Temática social, né? Temática social e lírico introspectiva, que você lembra com destaque aqui, né? A introspecção, que é uma característica da segunda fase, tá bom? Bem, e nós temos aqui a terceira fase. A terceira fase ela vai de 1945. Nós temos característica da prosa e da poesia. Da prosa nós temos uma pesquisa formal e de linguagem, tensão regional, universal, poesia da terceira fase, de João Cabral, de Ferreira Goulart, a geração de 45. Preocupação universalista, onde eu tenho o concretismo, poesia concreta, que tem como objeto de estudo a palavra, e a poesia as praxis, né, da prática. Experimentação com a linguagem, poesia social, tudo aqui na terceira e última fase do modernismo. Tá? Então, primeira fase, 1922 a 1930, segunda fase, 1930 a 1945, e a terceira fase a partir de 1945.
Temáticas principais do modernismo. O aspecto temático, tema. Tarsila do Amaral, assim registrou a cidade de São Paulo, palco do surto da era da industrialização e urbanização, da primeira greve operária e onde começaram as manifestações modernistas mais radicais. Tudo isso aqui é uma temática importante que vai aparecer aqui, né, com o palco do surto da industrialização e urbanização. Objetivismo, a escola é objetiva. Liberdade, o sentimento de liberdade total, formal, criação estética e consciência criadora e no vocabulário. São características, são aspectos temáticos do modernismo, certo? Versos livres, que são versos não metrificados, né, versos livres soltos. E a linguagem simples e coloquial, que é chamada linguagem usual. É uma das principais características do modernismo, é a valorização de uma língua falada pelos povos nas ruas, a língua do povo. A língua errada do povo, aquela língua que o professor de língua portuguesa te ensina o correto, a gramática normativa te ensina o correto, e você insiste em falar o português com todos os erros. É a chamada linguagem simples e coloquial, tá? Isso são características da nossa querida, né, do nosso querido modernismo. Tá certo, pessoal? Então, o que foi o modernismo mesmo? O modernismo foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. Ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma-se o encargo de manifestar artisticamente o movimento de nova civilização, ou seja, todo aquele psônio que foi plantado com os românticos vai ser concretizado aqui. Então, romantismo, modernismo, nacionalismo, sentimento de nacionalismo exacerbado por parte dos românticos, por parte dos modernistas. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa